Olá a todos, esse é o capítulo 3 do livro Teorias da História de Antônio Fontoura. Iluminismo, romantismo e a relação indivíduo e sociedade. Dentro de qualquer análise histórica, não basta a historiadora ou ao historiador listar datas e eventos. É essencial que, na busca por construir respostas para problemas históricos, sejam apresentadas análises que sustentem determinado argumento, fundado no estudo das fontes. Em resumo, é necessário explicar. Mas, para isso, deve-se ter, inicialmente, determinada teoria a respeito de como as pessoas agem, seja isoladamente, seja em grupo. Sem concepções adequadas sobre a relação existente entre indivíduo e sociedade, não é possível compreender as ações das pessoas nos eventos históricos. O que as motiva? É sua natureza, ou as formas pelas quais reagem a experiências. Razões religiosas são mais importantes que as econômicas. E os costumes locais, que papel exercem? Procuraremos discutir, nesse capítulo, algumas ideias das relações que os indivíduos estabelecem com a própria sociedade e de que maneira atuam em função do contexto a que estão submetidos. Para isso, iniciaremos uma análise da historiografia do período iluminista, discutiremos as particularidades do pensamento histórico dos alemães, Herder e Hegel, até alcançarmos as visões específicas de Jules Michelet. Encerraremos com uma importante discussão a respeito do debate entre agência e estrutura, do ponto de vista da história. A concepção iluminista da história. História é o registro das coisas representadas como verdadeiras, contrastando com fábula, que é o registro das coisas representadas como falsas. Voltaire, Apud-Kelly, 1991, página 225. Essa definição simples de história aparece na enciclopédia, e foi escrita por Voltaire, 1694 a 1778, um dos mais famosos pensadores iluministas. A princípio, não parece haver diferenças significativas em relação à definição de Isidoro de Sevilha, de quem tratamos no início do capítulo 2. E sem dúvida remete à nossa discussão sobre história e história do primeiro capítulo. De fato, o pensamento historiográfico iluminista deve muito às abordagens anteriores, seja de antigos como Heródoto, ou Tucídides, seja do pensamento renascentista e seu renovado cuidado em relação à importância das provas e a preocupação com a verdade histórica. Saiba mais. O iluminismo foi um movimento intelectual da Europa do século XVIII que defendia a razão como forma de conhecimento a respeito da natureza e da humanidade. Por isso, combatia todo conhecimento fundado na superstição, no medo ou na irracionalidade, além de defender valores como tolerância e liberdade. Analisando das leis à religião, passando pela economia, educação, política, ética, os iluministas acreditavam que poderiam descobrir as leis racionais que regeriam o mundo, cabendo à humanidade utilizar suas capacidades para melhorá-lo. Talvez o melhor símbolo desse objetivo fosse a enciclopédia, editada por Denis Diderot e Jean d'Alembert, entre 1751 e 1772, e tinha como objetivo descrever e analisar todo o conhecimento humano existente no período. Os pensadores definiam a si mesmos como filósofos, embora não fizessem apenas filosofia. Poucos se definiam como historiadores ou acreditavam que a escrita da história é uma das formas de exercer sua atividade intelectual. A França destacou-se como iniciadora e principal local do iluminismo, embora pensadores de diversas regiões tenham aderido e implementado características próprias ao movimento. Os iluministas, especialmente os pensadores franceses, estavam cientes dessa herança. Porém, acreditavam superá-la. Enquanto no Renascimento os pensadores se viam como recuperadores de um conhecimento antigo que valorizavam, os iluministas viam o próprio presente como superior ao passado. Não se tratava, portanto,
de renascer conhecimentos antigos, o que seria um retorno ao passado, mas de construir um conhecimento ainda melhor, que era uma valorização do presente. Essas ideias foram influenciadas pelo sucesso do método científico, que acabou alcançando também os estudos sobre as sociedades. Os resultados obtidos pelo físico britânico Isaac Newton, 1643 a 1727, na descrição das leis da natureza, criaram um entusiasmo, na Europa, pelas possibilidades do método científico. Em sua obra Principia, de 1687, Newton apresentava as principais leis do funcionamento do universo, e não fazia isso apelando a filósofos da antiguidade ou a verdades religiosas, mas por meio da prática da observação sistemática do mundo ao seu redor, aliada ao uso da razão. E apenas 2 anos depois, em 1689, o filósofo inglês John Locke, 1632 a 1704, lançava seu ensaio acerca do entendimento humano. Nessa obra, argumentava que as pessoas eram como folhas em branco, tabula rasa, como se adaptou ao latim, e tudo o que sabiam provinha dos sentidos. Ouvir, ver, tocar, cheirar, degustar, era assim que o ambiente escrevia na mente as experiências que formariam um indivíduo. Não existiriam, portanto, ideias inatas, apenas aquelas aprendidas durante a vida. A partir das ideias de Locke, parecia claro que o progresso era possível. Afinal, mudando-se o ambiente mudavam-se as experiências e, com isso, as pessoas. E, ao final, seria possível inclusive mudar a sociedade. Mas, de que forma? Assim como Newton fez com as leis da física, a razão deveria ser usada para entender as leis que regiam a sociedade, permitindo-se encontrar os caminhos para aperfeiçoá-la. Esse raciocínio foi influente no movimento iluminista como um todo, e também deixou marcas nos estudos históricos. O mitológico e o fabuloso foram excluídos das explicações, e as ações humanas tornaram-se o ponto central das análises causais. Era a ideia de filosofia da história que pessoas como Voltaire, por exemplo, tinham em mente, uma narrativa do passado que fosse também crítica, e seguisse suas ideias iluministas. Voltaire escreveu algumas obras históricas bastante populares em seu tempo, como História de Carlos Xie, O Século de Louis Xie e o Ensaio sobre os Costumes. Nessa última, Voltaire deu um grande destaque ao conhecimento histórico, atribuindo função essencial na formação dos indivíduos, e meio necessário para as sociedades alcançarem a prosperidade. Construindo um texto que procurava levar em consideração os diferentes modos de vida de cada povo, Voltaire selecionava eventos que considerava mais relevantes, aqueles dos personagens vistos como mais importantes, em especial reis. Se, por um lado, Voltaire buscava descobrir as razões que motivavam as ações humanas, por outro procurava dar espaço ao acaso, ao banal, ao surpreendente. Bourdieu, 1990, página 73. Deixar sua narrativa aberta a diferentes possibilidades concordava com sua visão de que alcançar a verdade absoluta não era possível em história. Toda certeza que não parte de demonstrações matemáticas é apenas extrema probabilidade. Não há certeza histórica. Paul Dickelin, 1991, página 445. O pensamento histórico iluminista tinha, porém, uma contradição. Por um lado, reconhecia a diversidade de culturas, pregava a tolerância como forma racional de relacionamento entre as pessoas, defendia ideias libertárias. Mas, ao mesmo tempo, passava a conceber a possibilidade de melhoria do gênero humano, o que era, aliás, uma consequência direta da utilização das ideias de Newton e Locke no estudo das sociedades. Utiliza-se a razão, Newton, para melhorar as pessoas, afinal, em sendo folhas em branco pode-se escrever o que se quiser nelas, Locke. O problema, qual direção a história deveria tomar?
Como seria melhorada? Qual o modelo tomado como ideal? Daí surgia uma contradição, pois, ainda que se devesse ter tolerância com outras culturas, uma delas seria concebida como melhor, e modelo para as demais, e os iluministas escolheram a própria, a europeia ocidental, como referência. Dentro desse objetivo de construir e entender a história sob um ponto de vista racional e natural, pouco a pouco o processo histórico foi sendo pensado como um caminho em direção à civilização. Gradualmente foram estabelecidos níveis de civilidade, que representavam desde o mais atrasado momento da história, até o mais avançado. Se o objetivo da história era de explicar o caminho pelo qual um povo se civilizava, e se a Europa Ocidental era o modelo civilizado por excelência, então, cada vez mais a ideia de história passou a significar história do Ocidente. Essa concepção de história em direção à civilização, e mais particularmente, civilização europeia, aparece bastante claramente no texto de outro filósofo francês, Condorcet, 1743 a 1794. Todos os povos cuja história está registrada estão colocados em algum lugar entre nosso presente grau de civilização e aqueles que vemos entre as tribos selvagens. Se analisarmos amplamente a história universal dos povos, os veremos às vezes fazendo novos progressos, às vezes retornando à ignorância, às vezes sobrevivendo entre esses extremos ou paralisados em certo ponto, às vezes desaparecendo da face da terra sob o jugo do conquistador, misturando-se com os vencedores ou vivendo em escravidão. Condorcet, Apud Bentley, 2006, página 384. O nosso presente grau de civilização, afirmou Condorcet, ou seja, o seu próprio, escrevendo na França em 1795. Uma ideia, aliás, que não era apenas dele. Voltaire já havia afirmado que Paris superara Atenas e Roma na arte de viver má. 2002, páginas 146. No reforço dessa ideia de civilização, a disciplina histórica desempenhou um importante papel, e suas consequências, aliás, estão presentes até hoje nos livros didáticos. É pela história que se construiu determinada herança com a Grécia Antiga, que passou a ser identificada como a origem da Europa moderna. A ideia da supremacia da razão, própria dos iluministas, foi adicionado o sistema tripartite de divisão histórica, antiga, média, moderna, construída no Renascimento, e, a ambos, aliou-se a visão de progresso, ou seja, de melhoria da humanidade, oriunda da Revolução Científica, sendo a Europa o suposto ápice da civilização. Porém, a maior influência historiográfica resultante do pensamento iluminista não foi francesa, mas inglesa. Edouard de Gibbon, 1737 a 1794, foi o autor de Declínio e Queda do Império Romano, longo estudo marcado pela precisão das informações, construção de uma análise filosófica dos eventos, e cuidado com as fontes primárias. Gibbon acreditava poder reconstruir o passado, desde que desse atenção suficiente aos detalhes. A obra abrange um longo período, que vai do século I ao XVI, buscando narrar a construção histórica do Ocidente. Em sua análise, Gibbon preocupou-se em discutir e encontrar leis históricas que pudessem ser, inclusive, universais. Em certo sentido, seu trabalho é tanto confluência do que veio antes, como antecipação do que se seguiu, do ponto de vista historiográfico. Com ele, a preocupação com os detalhes e o conhecimento erudito, surgidos com os antiquaristas do Renascimento, somou-se à análise filosófica do Iluminismo. Ao mesmo tempo, a sua obra antecipava o rigor com as fontes, e a preocupação com o método, que serão essenciais para o desenvolvimento de uma ciência histórica que surgiu a partir da segunda metade do século XIX. O pensamento alemão, Herder e Hegel. Quais foram as pessoas mais felizes da história? Essa é uma boa pergunta. Como você a responderia?
De que forma você organizaria dados, coletaria fontes, sustentaria argumentos? Pense nela por um instante, o que ela presume? Quais os termos fundamentais da questão? Por singela que fosse, a pergunta gerou uma discussão historiográfica e teórica importante. Formulada pela Academia Prussiana de Ciências no final do século XVIII, a sua simples enunciação presumia que todas as pessoas são iguais, em todo o mundo e em todas as épocas, tornando-se possível, de alguma forma, medir a felicidade a partir de algum padrão universal. Essa era uma resposta possível no pensamento iluminista francês, porém, não recebeu a mesma compreensão dentro do esclarecimento alemão. Sem dúvida, os pensadores franceses e alemães concordavam na valorização da capacidade racional do intelecto humano, para conhecer a realidade e desvendá-la. Porém, o esclarecimento alemão não concordava em tudo, nem apresentava exatamente as mesmas características que sua contrapartida iluminista francesa. Enquanto, na França, os pensadores acreditavam que seu pensamento poderia ser aplicado a todos os países, e o modelo francês deveria ser imitado, afinal, não acreditava Condorcet que a França era o auge da civilização? Muitos pensadores alemães acreditavam que o importante era salientar as diferenças de cada local, as regras de cada sociedade e seus costumes. Ou seja, não seria possível encontrar as pessoas mais felizes da história porque eram todas diferentes, deveriam ser entendidas dentro de suas especificidades, e cada uma teria a própria medida do que seria ou não felicidade. Essa é a ideia central do que se denomina historicismo alemão, a crença de que os povos devem ser compreendidos, historicamente, dentro de suas realidades sociais específicas, e não a partir de parâmetros universais, generalizantes. O principal iniciador dessa corrente de pensamento foi o alemão Johann Gottfried Herder, 1744 a 1803. Para quem as sociedades deveriam ser entendidas como indivíduos, ao invés de buscar elementos generalizantes, o importante seria descobrir suas características próprias, exclusivas, específicas. Assim o povo inglês seria fundamentalmente diferente do alemão ou do francês, por exemplo. Contrastando com a visão francesa de superioridade intelectual e capacidade de lançar, a todos os povos e períodos, suas próprias concepções, Herder argumentava pela validade de se entender os diferentes povos e costumes, cada um tendo seu próprio direito à existência, Iges, 2008, página 32. Sua compreensão de história estava ligada a essa ideia. Nas palavras de Herder, você precisa entrar no espírito de uma nação antes de poder divisar sequer um de seus pensamentos e ações. Apud-Kelly, 1998, página 181, pois, apenas assim, seria possível encontrar as características de determinada sociedade. Foi, aliás, pensando dessa forma que o próprio Herder respondeu à pergunta que iniciou esse item. Cada nação tem seu próprio centro de felicidade em si mesma, assim como cada esfera tem seu próprio centro de gravidade. Apud-Kelly, 1998, página 184. Historicismo. Compreensão de que cada sociedade possui uma irredutível individualidade, que só pode ser analisada, compreendida e avaliada, a partir exclusivamente de seus próprios parâmetros. Herder se notabilizou, ainda, por utilizar o influente termo cultura-cultur, para designar esse modo particular de existir de cada sociedade. Ou seja, seria apenas dentro de seus referenciais culturais específicos que a sociedade poderia ser compreendida. Veremos mais sobre esse conceito ainda neste capítulo. Entre a natureza e a cultura dentro da filosofia iluminista, a natureza era eterna, universal e imutável. Porém, apresentava, também, características que poderíamos chamar de valores. Era entendida como racional. As leis da física, por exemplo, poderiam ser traduzidas em matemática,
virtuosa, tudo que se afastava dela seria mau ou indesejável, simples, em contraposição ao refinado, visto como exagerado e superficial. A natureza possuía, ainda, autoridade. Se algo era natural, seria considerado bom, preferível, correto. Distanciar-se da natureza, por sua vez, levava à falsidade, à corrupção. Se todas as pessoas poderiam se aperfeiçoar, não eram elas folhas em branco, como afirmara Locke. A educação deveria, necessariamente, estar de acordo com a natureza. Se a revolução científica prometia a descoberta das leis que regiam o funcionamento do universo, tornou-se o principal objetivo dos pensadores iluministas compreender quais seriam as características da natureza humana. Havia relativa concordância em relação a alguns elementos essenciais. Seria essencialmente boa, a razão tinha um papel central, e todo indivíduo visava a felicidade. Mas existiam, também, muitas dúvidas: que comportamentos, atos, pensamentos poderiam ser considerados naturais. Em 1725, um menino de cerca de 12 anos de idade foi encontrado em uma floresta no norte da Alemanha. Andava à maneira dos cães, tinha pele escura e, quando ouviu pessoas se aproximando, fugiu rapidamente, subindo em uma árvore. Acabou capturado e levado ao Reino Unido, onde se tornou atração local, sendo apresentado inclusive ao rei. Era tratado como um bicho de estimação. Foram-lhe dadas roupas, ainda que preferisse dormir no chão. Eventualmente, conseguia escapar de novo para matas próximas, mas era recapturado. Não dispunha de qualquer vocabulário, não tinha modos à mesa, e preferia alimentos que fossem crus. Passou a ser conhecido como Pedro, o menino selvagem ou Pedro de Hanover. Para os filósofos do século XVIII, o caso de Pedro parecia ideal como teste para suas teorias. Afinal, ele seria a folha em branco na qual poderia ser escrito qualquer coisa, uma criança verdadeiramente selvagem, no mais absoluto estado da natureza. Compreender sua humanidade, entender o que e como aprendia, descobrir de que maneira ingressava na sociedade como um todo, seria descobrir, pensavam, como seria a natureza humana. Afinal, apenas uma pessoa sem qualquer contato com a sociedade poderia revelar essa verdadeira natureza, e Pedro parecia o selvagem ideal para revelá-la. Do interesse que despertou surgiram opiniões conflitantes a respeito da relação entre os seres humanos, a natureza e a sociedade. Esse caso do século XVIII proporciona uma oportunidade para discutirmos as relações que os indivíduos mantêm com a sociedade. É a natureza que define nossas ações e escolhas. Ou é mais relevante aquilo que aprendemos em nossa sociedade? A influência da natureza. Se a natureza só traria o certo e o justo, aqueles que viviam próximos ela deveriam ser, também, melhores. Por isso foram comuns, no século XVIII, as referências ao chamado bom selvagem, pessoas de comunidades tradicionais exóticas, como os indígenas brasileiros, por exemplo, consideradas moralmente superiores, socialmente mais justas, e mais verdadeiras do que os europeus, porque viviam próximas do estado de natureza. Apenas em sociedades complexas poderia haver a falsidade, o ciúme, a injustiça, a crueldade, sinais de seu distanciamento em relação à racionalidade natural. O naturalista Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707 a 1788, assim imaginou como seria um hipotético encontro entre Pedro e outra criança, uma menina encontrada em 1731, na França, também considerada selvagem. Observação: para o médico e criminalista italiano Cesare Lombroso, 1835 a 1909, a tendência para o crime fazia parte da natureza humana. E, mais do que isso, seria possível identificar, por meio de traços físicos, quais os crimes teriam tendência a cometer.
A imagem acima, originalmente legendada como cabeça de um criminoso, é seguida pela explicação: cabelos negros prevalecem especialmente em assassinos, e cabelos crespos e cheios em trapaceiros. Em ambos o cabelo grisalho é raro. A barba é rala, e frequentemente inexistente. Por outro lado, a testa é frequentemente coberta de penugem. As sobrancelhas são cheias. Portanto, sua explicação para os problemas sociais, como a existência do crime, era fundada apenas na natureza, aqui, degenerada. A menina selvagem encontrada nas matas de Champagne, e o homem encontrado nas florestas de Hanover, Pedro, viveram em absoluta solidão, e não poderiam, por isso, ter qualquer ideia de sociedade, ou do uso das palavras, mas se eles um dia se encontrassem, a força da natureza os teria direcionado, e os unido com prazer. Ligados um ao outro, eles em breve se teriam feito entender, teriam primeiro aprendido a linguagem do amor, e então a ternura de seus descendentes. Buffon, Adult White, 2002, página 28. Para Buffon, claramente a natureza direcionava o comportamento humano em direção à sociabilidade, ao amor, e à reprodução, mesmo que não tivessem qualquer tipo de ideia de sociedade, e nem sequer soubessem usar as palavras. Fazia parte de sua natureza, era-lhes algo inato, instintivo. Ideias semelhantes tornaram-se populares no século XIX, e foram comuns até pelo menos meados do XX. Reforçaram-se, nessa época, concepções semelhantes à de Buffon: o comportamento dos seres humanos seria consequência de suas tendências naturais. Selvagens ou não, todos teriam uma natureza humana que definia atitudes, direcionava ações, e mesmo determinava escolhas individuais e inclusive sociais. A biologia e a medicina do período, gradualmente, ganharam destaque na explicação dos comportamentos humanos, e diferenças sociais. Mas, quais seriam essas características naturais? Aqueles comportamentos que eram os mais comuns da sociedade europeia. Fora disso, tudo o que fosse diferente ou desviante seria considerado não natural, ou anormal. Além disso, se a natureza tendia à bondade, como seria explicar os crimes, ou os problemas sociais? A resposta passou a ser encontrada também na natureza, quando se degenerava, ou se corrompia, produzia os anormais, homossexuais, criminosos, prostitutas, por exemplo. Ou seja, aqueles que não se encaixavam no modelo considerado adequado e normal para o período. Seriam pessoas não naturais, doentes, e que precisavam de cura, ou isolamento. Esse modelo de argumento criou o que se denomina naturalização de diferenças sociais. As pessoas não cometiam crimes por conta das questões sociais a que estavam submetidas, mas porque era de sua natureza. A explicação para o crime foi naturalizada. As mulheres não eram retidas no espaço doméstico a despeito de seu interesse em participar da vida pública, mas porque eram mais frágeis, ou menos racionais. As diferenças entre gêneros foram naturalizadas. Esse modelo de raciocínio construiu espaço para o desenvolvimento do racismo dito científico. A partir dessa visão preconceituosa defendia-se que africanos ou asiáticos não tinham uma cultura própria, mas eram pouco evoluídos e, por isso, desconheciam os princípios básicos da civilização. As diferenças de modo de vida foram naturalizadas, ou seja, entendidas como naturais. Esse modelo explicativo foi reforçado quando o biólogo Charles Darwin, 1809 a 1882, publicou seu livro A Origem das Espécies. Nele, Darwin argumentava que os animais que evoluem, ao longo do tempo, são os adaptados ao ambiente. Suas ideias, e a despeito da aprovação de Darwin, foram equivocadamente adaptadas às diferenças entre as sociedades. Também os povos teriam diferentes graus de evolução,
com os europeus colocando-se a si mesmos no topo dessa escada evolutiva. Para nós, historiadores e historiadores, esse é um ponto fundamental. Todas as explicações que se fundamentam na natureza não deixam espaço para intenções, contextos, condicionantes. Afinal, tudo é explicado pelo que é inato, próprio aos indivíduos. As experiências e o aprendizado, a forma de vida, as crenças e os valores tornam-se relevantes, pois os motivos das ações serão sempre buscados no que é natural. Não há classe social, cultura, economia, crenças, preferências, apenas aquilo com o que se nasce, e que se torna naturalmente destino. Por isso, para o pensamento histórico, explicações sobre eventos sociais que se fundamentam no natural levantam importantes problemas teóricos. Supondo-se que a natureza seja eterna e imutável, a insistência em uma natureza que define os comportamentos, as crenças individuais, a organização social, levará à consequência inevitável de que um egípcio de 1600 a.C., um romano de 2 depois de Cristo, e um asteca do século XV, serão fundamentalmente iguais. Nesse caso, sobraria à história apenas estudar o superficial, o decorativo, ou o curioso. Afinal, o apelo à natureza leva à temporalidade e ao determinismo. E sem mudança no tempo não há história. A influência da cultura, voltemos a Pedro. Sendo uma folha em branco, supunha-se, poderia ser educado para se tornar um cidadão ideal. Tal qual uma grosseira tábua de madeira é o homem na mera condição em que nasce, saído das mãos da natureza, afirmou o escritor Daniel Defoe, 1660-1731, após conhecer o caso de Pedro, e, por consequência, a melhoria da alma pela instrução, que nós denominamos educar, é da mais alta importância. Puddle-Twight, 2002, página 23. Para essa corrente de pensamento, o que determinava o futuro de Pedro não era a natureza, mas sua educação e sociabilização. No que, afinal, desapontou os teóricos, apesar dos esforços de vários tutores, Pedro jamais conseguiu pronunciar senão algumas poucas palavras, adquiriu apenas vagamente os costumes da sociedade de sua época, e foi considerado alguém que não se poderia ensinar. Ao envelhecer, passou a viver junto a camponeses, sobrevivendo de recursos da monarquia. Apenas após sua morte concluiu-se que Pedro não era a folha em branco de Locke, mas uma pessoa com doenças mentais, razão pela qual não poderia ser ensinado. A educação sempre foi um tema importante para os iluministas, como uma estratégia para a melhoria dos indivíduos e sociedades. Em certos momentos, contrapunha-se a busca pela natureza humana, pois enquanto uma defendia a perfectibilidade do ser humano, outra acreditava na existência de princípios inatos, poderosos e determinantes. Herder, como vimos, foi ainda mais radical na valorização do aprendizado e da herança cultural. Para ele, o que caracterizava um indivíduo era o que se aprendia a partir dos pais e da comunidade em que vivia, e era isso que construía sua identidade individual. Por essa razão, só seria possível compreender as sociedades a partir de seus próprios valores, que as gerações mais velhas ensinavam às mais novas, e não de ideias generalizantes. Utilizando-se de um termo que acabou por se tornar fundamental não apenas aos estudos históricos, mas às ciências humanas e sociais como um todo, Herder defendia a importância de se compreender a cultura de cada povo. Até aquele momento, o termo cultura apresentava dois significados essenciais. Um primeiro ligado à agricultura, no mesmo sentido que utilizamos, ainda hoje, expressões como cultura do arroz. E um segundo associado ao refinamento dos modos e saberes, dispunha de mais cultura aquele que apreciasse as artes, a literatura, a música, além de comportar-se de certas maneiras. Tratava-se de um termo que designava a distinção social. Cultura era algo próprio da elite,
e que uma pessoa poderia ou não ter. Herder, porém, compreendia o termo dentro de um significado diferente. A cultura seria o conjunto de elementos que formam determinada sociedade, tornando-a particular e específica. As formas de cozinhar, crer, pensar, agir, organizar-se socialmente, construir objetos, trabalhar, aprender a própria língua, definir valores, estabelecer regras, enfim, só poderiam ser compreendidas dentro da própria realidade local, e eram fundamentalmente diferentes tanto das de outros povos, quanto das pessoas de outros tempos. Saiba mais. Foi apenas no século XIX, porém, que o termo cultura passou a ser utilizado enquanto um conceito, seguindo os avanços da antropologia, nos trabalhos do britânico Edward Lohr, 1832 a 1917, e do teólogo americano Franz Boas, 1858 a 1942. A partir de estudos em populações não ocidentais, particularmente, sociedades ditas tradicionais, desenvolveu-se a antropologia enquanto uma forma de estudar, cientificamente, como se construíam as diferentes culturas, as invenções, vida econômica, estrutura social, arte, religião, morais que culturalmente estariam todas interrelacionadas. Boas, 1940, página 255. As explicações culturais vão por caminhos opostos aos que apelam à natureza. Afinal, não serão ideias inatas, ou determinação dos instintos que modelam as sociedades, mas apenas as opções das pessoas, a partir do que aprenderam, e que procuraram repassar às gerações seguintes. Pouco, ou nada, é deixado à natureza, as explicações serão buscadas nos contextos sociais específicos, que são criações humanas. Por isso as explicações que partem da cultura estão entre as preferidas de historiadoras e historiadores. Porque, dentro da cultura, o indivíduo é, por assim dizer, histórico, deve ser contextualizado em seu tempo, dentro de suas crenças, a partir de seus próprios valores, e considerando as condicionantes sociais, políticas e econômicas em que vivem. Só assim será entendido. As sociedades e suas mudanças tornam-se resultados de opções, mais ou menos conscientes e voluntárias, analisadas historicamente. Hegel e a razão na história. O filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 a 1831, concordava com o pensamento historicista de que valores como a liberdade não eram dados universais, como desejavam os iluministas franceses, mas sim resultado de processos históricos. Porém, diferentemente de Herder, Hegel procurou construir uma filosofia que explicasse a história como um todo, que definisse sua lógica interna e, inclusive, seus objetivos. Hegel tinha uma convicção: a forma que a plena compreensão do espírito assume na existência é o Estado. Hegel, 2001, página 67. Ou seja, o Estado nacional era, para Hegel, o ponto máximo da evolução histórica, seu estágio final, sua verdadeira conclusão. A razão era incorporada, manifestada nos Estados, e é neles que se encontra o mais alto estágio da história. Estabelecido o Estado racionalizado, que garantiria a liberdade para seus cidadãos, a história não precisaria mais evoluir. Certamente haveria eventos, novos fatos, velhos e novos governantes, mas o processo histórico deixaria de avançar, pois o espírito teria alcançado seu autoconhecimento e sua concretização. Espírito. Sim, espírito. O raciocínio histórico de Hegel é não apenas filosófico, mas metafísico e abstrato. Os termos que utiliza para explicar as maneiras pelas quais os processos históricos ocorrem podem gerar confusão e são, por vezes, altamente complexos. Para Hegel, o Estado era o fim da história, e a realização plena da razão. Quanto mais as sociedades e suas instituições se tornavam racionais,
mas se aproximavam do modelo de Estado que Hegel conhecia e admirava, o Estado em que vivia, a Prússia do final do século XVIII e início do X. A história, portanto, evoluía pelo aumento de sua racionalidade, e tinha, ainda, um objetivo: atingir a suprema razão, que se corporificava no Estado. Nessa filosofia, as pessoas importavam pouco para as explicações históricas. Desejos, interesses, lutas, motivações, não eram as forças motrizes do desenvolvimento histórico. Como o próprio Hegel mesmo afirmou, ao contemplar a história como sendo cada falso em que foram sacrificadas a felicidade dos povos, a sabedoria dos estados e a virtude dos indivíduos, necessariamente surge uma pergunta: para que princípio, a que objetivo final foram oferecidos estes sacrifícios monstruosos? Hegel, 2001, página 67. Esse processo da razão que gradualmente se desenvolve não era conduzido segundo a vontade humana. Pessoas que tiveram, na visão de Hegel, um impacto fundamental na história, como Júlio César ou Napoleão, não fizeram outra coisa senão servir de instrumento a esse processo maior da qual participavam involuntariamente. Eram úteis para que a história se desenrolasse, mas não eram, propriamente, seus agentes. O que motivaria a história em direção à razão era o espírito, agindo por meio das ações humanas. Porém, não há algo de religioso nessa concepção, embora o uso do termo espírito pareça implicar a religiosidade. Para Hegel, espírito é a forma como as instituições sociais foram movidas pelo espírito em direção a essa racionalidade. Cada momento de conturbação e contradição seria superado, dialeticamente, por outro mais racional, entrava-se em um novo estágio, mais racional que o anterior, e no qual o espírito se conhecia um pouco melhor. Até superar as novas dificuldades e entrar em um novo estágio que deveria novamente ser superado. E, assim, sucessivamente. Até atingir a total racionalidade, a total liberdade, em que o espírito conhece a si mesmo. Saiba mais. Dialética é o nome que se dá a uma forma de argumentação em que duas ideias contrárias são confrontadas e, pelo uso da racionalidade, busca-se encontrar uma solução ao impasse. A dialética, na filosofia moderna, tomou usualmente a forma de determinada ideia, a tese, que é apresentada à sua refutação, a antítese, e da racionalização das duas surge a solução, ou síntese. Você pode pensar, mas isso é por demais abstrato. Não é possível que a história funcione dessa maneira. Sim, é bastante abstrato. Mas há duas razões bastante concretas pelas quais não se deve desconsiderar Hegel. Primeira, porque ele constrói um modelo de evolução da história que se dirige à racionalidade. Nesse sentido, cai no erro do teleologismo, sem que isso seja resultado da intenção ou ações conscientes das pessoas. Ou seja, o processo histórico hegeliano é explicado sem a necessidade de entender os interesses e motivações humanos. Isso será importante para discutirmos outras filosofias que também procuraram criar leis históricas excluindo as próprias pessoas. Segunda, o pensamento de Hegel vai ser utilizado como fundamento para uma filosofia fundamental para os estudos históricos, o pensamento marxista 3. Vários elementos do pensamento de Hegel estarão presentes em Marx: o teleologismo, a dialética, a concepção de que a história caminharia para uma racionalidade superior, no caso de Marx, o comunismo, fundado em uma lógica interna de progresso. Determinismo. Uma das características do pensamento de Hegel é seu determinismo histórico. Em outras palavras, as pessoas são determinadas a agir de certa maneira. Não tem opção, porque a história lhes obrigaria a agir de certa forma. Utilizando uma terminologia teórica, podemos dizer que, para Hegel, as pessoas não teriam agência, ou seja, não seriam agentes, ou protagonistas conscientes,
de suas próprias ações históricas. Várias foram as filosofias que, na busca por compreender o sentido dos eventos do passado, construíram modelos interpretativos em que descartavam a atuação histórica dos indivíduos. Nelas, as pessoas seriam determinadas pelos acontecimentos. A seguir estão alguns exemplos. 2 Jean-Baptiste Vico, 1668 a 1744, filósofo. Para ele, a história era uma mente superior às vontades individuais. Friedrich Engels, 1820 a 1895, filósofo. O evento histórico deve ser visto como produto de um poder que opera inconscientemente. Apu Thompson, 1987, página 102. Michel Foucault, 1926 a 1984, filósofo. As relações de poder são intencionais e não subjetivas. Ou seja, têm uma intencionalidade, mas não dependem de um sujeito. Louis Althusser, 1918 a 1990, filósofo. A história é um processo sem sujeito. Cada uma dessas concepções parte de fundamentos diferentes, chega a conclusões diversas, e apresenta perspectivas específicas. O que todas têm em comum é seu determinismo. Indivíduos não participam do modelo explicativo e, para esses pesquisadores, a história pode ser analisada sem preocupação com as intenções das pessoas. O pensamento histórico determinista parte do pressuposto de que as mudanças históricas não são resultado, propriamente, das ações humanas, mas de forças profundas de outra ordem, não controladas por indivíduos. São concepções que não podem ser comprovadas por evidências ou, quando muito, extraem-se das fontes primárias, exemplos escolhidos de maneira seletiva para demonstrar a falaciosa tese principal. Atualmente, há severas críticas a esse viés determinista na história. Um dos principais argumentos apresentados hoje é que não existem fenômenos políticos, ou econômicos, ou religiosos que existam independentemente das ações humanas. São todos resultados sociais de escolhas individuais, dentro de contextos sociais, culturais, políticos, econômicos específicos. Vimos que buscar na natureza a explicação de eventos sociais é flertar com o determinismo. Ao mesmo tempo, discutimos como o conceito de cultura nos ajuda a compreender sociedades e indivíduos como historicamente localizados. Porém, mesmo a cultura pode, eventualmente, ser utilizada de modo determinista. Isso ocorre quando se defende que apenas a cultura, e nada mais, explica o comportamento dos indivíduos e as formas pelas quais as sociedades se organizam. Um exemplo, o antropólogo brasileiro Roque de Barros Laraia, nascido em 1932, é autor de uma obra bastante popular de introdução ao estudo da antropologia, cultura, um conceito antropológico. Nela, Laraia demonstra como as sociedades constroem culturalmente suas sociedades e de que maneira determinismos biológicos e geográficos não são capazes de explicar a diversidade de coletividades humanas. Em certos momentos, porém, transmite uma ideia de determinismo cultural quando, por exemplo, afirma: um menino e uma menina agem diferentemente não em função de seus hormônios, mas em decorrência de uma educação diferenciada. Laraia, 2001, página 12. Não há dúvidas de que a infância é vivida diferentemente em cada sociedade, e em diferentes grupos sociais. E mais, que os papéis sociais dados ao masculino e ao feminino, ou seja, o que significa ser homem e ser mulher, em determinada sociedade, são construídos cultural e historicamente. Porém, a biologia interfere, em certa medida, nas maneiras pelas quais meninos e meninas crescem e se inserem socialmente. Acreditar que apenas a cultura molda as pessoas é retornar ao século XVII, e às ideias de Locke. Seríamos nada mais do que folhas em branco nós mesmos,
modelados apenas, e tão somente, pelo que aprendéssemos dos mais velhos. Além disso, acreditar que as crianças se formam apenas por conta do que lhes é dito e ensinado, é tomá-las por bonecos vazios, ao contrário de serem meras massas modeladas passivamente. Sabe-se que agem ativamente dentro do próprio aprendizado. E mais, tentar separar os seres humanos da natureza, colocando-os no mundo exclusivo da cultura, ao contrário de todos os demais animais, é retornar à concepção medieval cristã, que viu o homem como um ser totalmente diferenciado dentro da criação divina. Pesquisas em diversas áreas do conhecimento, da biologia à pedagogia, da antropologia à neurologia, demonstram que existem componentes biológicos importantes que interferem no comportamento e na formação humanos. Tais componentes podem ser sublimados, acentuados, modificados, mas existem. De toda forma, o diálogo que há entre natureza e cultura ainda é algo a ser estudado dentro das ciências humanas. A visão romântica de Jules Michelet. Uma das principais características do Ocidente no século XIX foi o surgimento de sentimentos nacionalistas. Desde o final do século XVIII, particularmente na Europa, mas não somente cresceu a ideia de que uma nação seria uma entidade única, absolutamente particular em suas características, que possuiria não apenas um passado específico, mas determinado caráter ou espírito, além de um idioma próprio. Seria marcada pela sua unidade e identidade étnica. O desenvolvimento de tais sentimentos não era dirigido ao governo, ou ao Estado, ainda que fossem seus representantes, mas a valores abstratos, concretizados em símbolos como bandeiras, hinos, monumentos, ou mesmo em particularidades naturais. A história foi influenciada por esse processo, e a ele influenciou fortemente. Dos mais importantes símbolos para a construção desses sentimentos nacionalistas, estavam aqueles ligados à constituição histórica do país. Assim, o sentimento nacional foi construído, também, com o apelo a determinado passado, a lembrança de certas lutas, fossem vitoriosas ou não, a veneração de heróis. O culto à nação assemelhava-se a uma devoção religiosa, que construiu seus próprios ritos, como os feriados nacionais, objetos devocionais, os símbolos nacionais, e tinha seus próprios mártires e altares, os heróis, rememorados em monumentos espalhados pelas praças das cidades. Historiadores como o francês Jules Michelet, 1798 a 1874, ou o britânico Thomas Macaulay, 1800 a 1859, destacaram-se na escrita de uma história caracterizada por apoiar a criação de estados nacionais, ou seja, países independentes, por meio de narrativas que explicavam o surgimento das características únicas da nação. Os objetivos nacionalistas de suas obras influenciavam a forma como selecionavam os eventos, como os analisavam e, também, o modelo de escrita histórica que produziam. Em texto escrito datado de 1869, Michelet afirmou que seu trabalho como historiador surgiu ao perceber que a França tinha anais, e não uma história. Michelet à Bourdet, 1990, página 93. Em sua visão, os historiadores que lhe antecederam eram culpados por fragmentar a história francesa. Um se preocupava com a questão da raça, outro com as instituições, um terceiro somente com a política. Faltavam a eles, na concepção de Michelet, a ideia de uma integralidade. Em Michelet, o texto não apenas citava ou descrevia eventos. Sua análise buscava, e não incomumente criava, significados para o passado, procurava encontrar nos personagens e ações já desaparecidos, determinada mensagem que serviria às pessoas do presente. E, para que fosse possível produzir essa história, era necessário apaixonar-se por ela, fazer dela parte da própria identidade. Observe, no trecho abaixo,
como Michelet entendia como sua própria vida estava integrada aos estudos do passado. Minha esposa morreu e meu coração estava em pedaços. Mas desde aquele rompimento surgiu uma energia violenta e quase frenética. Mergulhei com um prazer sombrio sobre a morte da França no século XV, misturando com ele essas paixões ferozmente sensuais que eu encontrava igualmente em mim e em meu tema. Michelet Apud Crossley, 2002, página 187. O objetivo de Michelet com sua história era construir uma ideia de integralidade, de totalidade dos elementos que teriam participado da Constituição da França. Meu problema histórico, afirmou, era buscar a ressurreição da vida integral, não nas suas superfícies, mas nos seus organismos interiores mais profundos. Michelet Apud Bourdet, 1990, página 94. Imaginava reconstruir o passado e, com isso, recuperar a unidade do que seria a França. Por isso, ao contrário de seus antecessores, preocupou-se com elementos como a cultura ou a geografia, e não se centrou apenas em temas políticos. Agindo dessa forma, a França era pensada enquanto um ser vivo, uma entidade mergulhada em determinadas forças vitais. Para encontrar a vida histórica, seria preciso segui-la pacientemente em todas as suas vias, todas as suas formas, todos os seus elementos. Mas também seria preciso, com uma paixão ainda maior, refazer e restabelecer o jogo de tudo isto, a ação recíproca destas forças diversas num poderoso movimento que se tornaria a própria vida. Michelet Apud Bourdet, 1990, página 93. O discurso histórico de Michelet é diferente dos modelos que encontramos até aqui. Ele se preocupava com as fontes primárias, na verdade, criticava seus predecessores por desconsiderá-las, mas iria buscar nelas mais do que fatos, dados, informações. Queria resgatar determinada vida, determinado movimento que havia construído a França. Sua narrativa apaixonada, própria do período romântico em que vivia, visava exaltar esse passado heroico dos franceses, além de glorificar, de uma forma quase religiosa, a sua própria nação. Por essa razão, a objetividade, o que significaria, também, a ausência de paixão-traço, era um problema que não lhe importava. Saiba mais. O romantismo foi um movimento estético que se iniciou na Europa em finais do século XVIII, mas difundiu-se no Ocidente, sendo importante pelo menos até meados do século XIX. Caracterizava-se por uma valorização dos sentimentos sobre a razão, do individualismo, além de glorificar tanto a natureza, quanto o passado, que eram idealizados. Agência e estrutura. Para Michelet, o grande agente histórico era o povo. Tomado como um ente único, homogêneo, com identidade e interesses próprios, esse povo era o responsável, em última instância, por revoluções e atos de coragem que marcariam o desenvolvimento francês. Em nacionalidade, é tal como em geologia, o calor está embaixo. O camponês casou com a França em legítimo casamento, é a sua mulher, para sempre, é um com ela. Para o operário, é a sua bela amante, nada tem, mas tem a França, o seu nobre passado, a sua glória. Michelet, Apud Bourdet, 1990, página 91. Esse povo, imaginado por Michelet, porém, não existe, senão como abstração. Nenhuma comunidade, não importa seu tamanho, é homogênea. Toda a sociedade é composta por indivíduos únicos, organizados em diferentes grupos sociais, religiosos, culturais que apresentam diferentes gêneros e etnias, são de diferentes idades, com variáveis graus de instrução. Para cada um a realidade é diferente e, dentro dela, conduz sua vida diante das opções que lhe são disponíveis. Tome-se um indivíduo, mulher ou homem, de qualquer época ou lugar. O que define suas escolhas? O que condiciona a tomada de decisão,
de problemas simples do cotidiano que vestirei hoje, até ações complexas, vendo a minha propriedade para pagar minhas dívidas. Nesse capítulo observamos buscas por respostas a questões de como as explicações à natureza costumam gerar explicações ahistóricas, e como o apelo à cultura, ainda que escape desse problema, pode construir seus próprios determinismos. Vimos ainda que existem filosofias que se fundamentam, justamente, na exclusão das ações humanas da história. Não há dúvida de que as pessoas são agentes históricos, ou seja, são de ações humanas, individuais e coletivas, que partem a organização social, sua perpetuação, e suas mudanças. Somos indivíduos e, assim, realizamos escolhas, atribuímos valores às opções de que dispomos e, dentro de certas possibilidades, procuramos conduzir nossas próprias vidas. Contudo, nossas opções não são tomadas no vácuo, mas fazem parte, elas também, da vida social. Por mais íntimas e privadas que sejam as decisões que tomamos, elas sempre participam de um contexto. Estão sempre submetidas a uma sociedade, a um grupo, a determinadas expectativas e possibilidades. Somos agentes de nossas próprias decisões, mas apenas parcialmente, pois estamos condicionados pelas opções estruturais. Observação: em 2014, a revista eletrônica estadunidense Thesis Colossal apresentou os resultados do trabalho do fotógrafo holandês Hans Eikelboom. Durante mais de 20 anos ele viajou o mundo fotografando pessoas em algumas cidades do mundo, e notou que, em cada lugar, era muito comum a repetição de determinados padrões de roupas, tanto masculinos quanto femininos. Ainda que reflitam preferências pessoais, as pessoas tendiam a vestir conjuntos similares. A criação desses padrões reflete as influências da moda e da mídia, os produtos disponíveis, as expectativas dos grupos, a classe social em que as pessoas se encontram, o clima, a ocasião para que se vestem. A repetição demonstra que, por mais individuais que possam parecer nossas escolhas, estamos submetidos a opções que estão disponíveis socialmente. Se não há possibilidade de tomarmos decisões exclusivamente com base em nossa vontade, afinal, somos seres sociais e históricos, o inverso também é impossível. Não existe apenas estrutura que, por si só, define os caminhos tomados pelas sociedades, e exclui a agência. Isso seria retornar ao pensamento determinista. As ações individuais importam, como também importam os contextos. Sabemos, ainda, que as sociedades se modificam, caso contrário, não haveria história. Como, então, podem ser conjugadas essas diversas relações entre a agência, os objetivos e interesses individuais, e a estrutura, as sociedades, a cultura, como um todo? Há uma relação de diálogo entre agência e estrutura. Nem as pessoas agem a despeito do que existe na sociedade, nem as sociedades mudam sem que sejam modificadas pelas próprias pessoas. As condições sociais influenciam as decisões individuais, essas escolhas repercutem no contexto como um todo. Aos indivíduos é oferecido um conjunto de possibilidades. Não podemos escolher qualquer coisa, a qualquer momento, mas apenas aquilo que está disponível social e historicamente. Assim como nossas roupas, também há um número limitado de crenças, comportamentos, empregos, opções de vida, locais de moradia, sentimentos, relacionamentos. Nossa inserção em determinada cultura, bem como o contexto social em que vivemos, condicionam as decisões que tomamos. E, como regra geral, pode-se dizer que sempre optamos por aquilo que simbólica ou materialmente valorizamos mais. As pessoas podem ser originais. As opções sociais não determinam escolhas, apenas apontam as possibilidades mais prováveis, ou usuais. Sempre poderão existir pessoas que,
sob certas condições, constroem soluções novas, mais ou menos radicais, para qualquer problema. Isso pode gerar uma mudança, ainda que pequena, na estrutura. Os diferentes elementos da sociedade são interdependentes. Isso significa que mudanças importantes na religião, por exemplo, impactarão a economia, e ambas influenciarão e serão influenciadas pela política. Nas últimas décadas no Brasil houve um sensível aumento no número de pessoas que passaram a frequentar igrejas evangélicas, uma mudança religiosa, o que produziu, entre tantos outros impactos, consequências políticas, tais como líderes religiosos atuando em cargos públicos. Os contextos são dinâmicos. Mudanças individuais e coletivas impactam contextos que acabam se modificando. Criam-se assim novos contextos que, por sua vez, oferecerão às pessoas novos conjuntos de possibilidades. Daí surgirão novas opções, que poderão construir novos contextos. Do constante diálogo entre contexto e opções individuais, permitem-se as mudanças que podem ser, ao final, objeto de estudo da história. Da teoria prática. Nos últimos anos do final do século XIX, no interior da Bahia, o exército brasileiro destruiu uma localidade chamada Canudos e seus habitantes, em um episódio que entrou para a história com o nome Guerra de Canudos. Liderados por Antônio Conselheiro, pessoas que de alguma forma se encontravam marginalizadas pela estrutura política e econômica, organizaram-se em torno dessa comunidade, fundada a partir de sentimentos religiosos e mesmo messiânicos. Acredita-se que, em seu auge, tenha reunido cerca de 25 mil pessoas. O primeiro que buscou explicar o evento foi o médico Nina Rodrigues, escrevendo em 1897, ainda antes do final do conflito. Antônio Conselheiro é seguramente um simples louco, afirmou, e seus seguidores seriam um bando de fanáticos. Rodrigues, 2006, página 42. E qual seria a origem desse fanatismo? O jagunço é um produto tão mestiço no físico que reproduz os caracteres antropológicos combinados das raças de que provém. Tratava-se, portanto, de algo da própria natureza da população que tinha, para Rodrigues, o instinto belicoso, herdado por essa população do indígena americano. Rodrigues, 2006, página 56. Para explicar aquele evento, Nina Rodrigues fundamentou-se na medicina de sua época. O contexto, o passado, as crenças religiosas, para ele, pouco importavam. Em sua explicação, Canudos é consequência da uma corrupção da natureza humana. Trata-se de uma resposta historicamente ultrapassada. Contudo, como os eventos de Canudos são explicados atualmente, ainda há determinantes, naturais, sociais, culturais, nas explicações. Pesquise em livros didáticos, sites da internet, e obras de história, para encontrar explicações atuais sobre o evento, e compare-as com as apresentadas por Rodrigues. Procure descobrir quais as causas que historiadores indicam, e verifique se Canudos está sendo estudado historicamente, e se ainda persistem explicações deterministas sobre o episódio. Síntese. Analisando o pensamento histórico do Iluminismo a Michelet, podemos analisar as diferentes maneiras pelas quais filósofos e historiadores pensaram a história, e as relações estabelecidas entre indivíduos e sociedade, entre meados do século XVIII e XIX. Percebemos, ainda, que as explicações fundadas na natureza, bem como todos os determinismos de maneira geral, devem ser evitados, pois negam a historicidade da sociedade e cultura humanas. Obrigado, e até o próximo.